Olá, eu me chamo Jefferson Christian e você está no curso de Fundamentos da Programação. Esse já é o 10º vídeo e a 7ª aula. Então, se você chegou nesse curso por essa aula, volte que nós temos várias aulas já gravadas nessa playlist, ok? Mas o tema da aula de hoje é operações aritméticas. Em matemática, você não entende as coisas, você se acostuma a elas. Já escutou essa frase? É muito interessante, não é mesmo? Mas não se preocupe. Nessa aula eu não vou ensinar matemática. Quer dizer, vou ensinar um pouquinho. Mas o foco dela é você fazer continhas usando programação. Beleza? As contas básicas que a gente aprende na escola. Para começar então, vamos entender quais são as operações básicas, as primeiras pelo menos, que nós vamos aprender nesse curso, nessa videoaula, beleza? Então nós vamos aprender a fazer na programação uma conta de mais, que o nome oficial é adição, a continha de menos, que é a subtração, e a continha de multiplicação, que o nome é multiplicação mesmo. Essas são as operações super básicas, beleza? E depois nós vamos aprender também as um pouco mais difíceis, que são as continhas de divisão e de módulo. Essa continha de módulo eu acredito que seja mais estranha para quem está começando na programação, mas eu já vou explicar. Os símbolos para essas operações na programação podem mudar um pouco em relação à matemática, beleza? Então, assim, na continha de mais, na adição, o símbolo é uma cruzinha mesmo, igual na matemática. Na subtração, o símbolo é o sinal de menos mesmo, beleza? Aqui já começa a mudar. Ó. Na multiplicação, o símbolo é um asterisco, não é xizinho, não é ponto, é um asterisco, beleza? Na divisão, o símbolo é uma barra para a direita. E essa última operação, que chama módulo, o símbolo é o símbolo de porcento. Mas o módulo não é para calcular a porcentagem de dois números, não. Ele é para calcular o resto da divisão. Mas não se preocupe, quando chegar a hora dele eu vou explicar com calma. Eu acredito que o resto das outras 4 operações a maioria de vocês já conhece, não é verdade? Mas contem nos comentários caso você não conheça alguma dessas operações básicas. Tirando o módulo que eu sei que a maioria não conhece. Muito bem, o computador, né, esse bonequinho aqui, esse robozinho, ele faz as contas que você manda fazer. Então vamos ver uns exemplos utilizando já na prática essas operações. Então abre aí seu Portugal Studio. Se você não tem ele baixado, baixe, mas se você não puder, abra a versão online. Está sempre na descrição dos vídeos os links para baixar e para usar online. E se você não conseguir porque não tem computador, aí escreve no papel. Mas escreve de maneira organizada, como se você fosse realmente executar o código. Isso é muito importante e aí você vai entender. Só não deixe de fazer, ok? Então vamos lá. Ó. Dentro da função início, que é a função que inicialmente é executada quando o programa é executado. Então vamos criar primeiro um arquivo novo, né? Então temos aqui um arquivo novo dentro da função início. No lugar desse escreva olá mundo, nós vamos começar a criar o programa agora. Nós vamos mandar o computador escrever. Para isso eu uso o comando escreva. O que? A operação 4 mais 2, ok? Esse espaço não é obrigatório, eu gosto de colocar para deixar organizado. Se eu executar o programa, ele vai exibir um resultado dessa operação, de 4 mais 2. Então, você não precisa saber fazer essa operação, mas se você souber, ou se você pegar uma calculadora para conferir, é bom, porque aí você vai saber se o computador acertou ou não, beleza? Quando você executar, vai dar 6 como resposta. Aqui embaixo você pode conferir que a resposta é 6, ok?
a segunda operação, mas antes de colocar a segunda operação, é importante escrever um /n para quê? Para pular uma linha, senão a segunda operação vai ficar colada na primeira. Então, /n para pular uma linha. Não esqueça de colocar entre aspas, né? Aspas duplas. Aí ele vai exibir o resultado dessa operação, vai pular uma linha, vai para a linha de baixo. E aí eu posso fazer a segunda operação e mandar ele escrever na tela. Então agora eu vou mandar o computador escrever na tela, ou seja, escreva o quê? Dentro de parênteses, o resultado da operação 9 menos 2. Que, como todos sabemos, é 7. Muito bem. Novamente, peço a ele para pular uma linha novamente, né? E aí eu vou escrever outra operação. Agora eu vou fazer 2 vezes 5. Então atenção, não coloque o x, que o computador não vai entender se você colocar o x. Ó. Apareceu a mensagem de erro, não sei se dá para ver no vídeo, mas eu vou ler para vocês. Ó. A expressão não foi iniciada corretamente. Insire o caractere, aí ele acha que você tem que colocar um parênteses para corrigir o problema. Porque ele não percebe que o que está errado, na verdade, é que não existe o operador X na programação no Portugal. E na maioria das linguagens, se não todas elas, o operador, o símbolo que usa para fazer a operação de vezes, da multiplicação, é o asterisco. Pronto, 2 vezes 5 é 10. Ok? Pulou mais uma linha e vamos fazer a última operação. Ah não, essa foi a última. Ok. Então podemos salvar agora, clicando aqui para salvar. Eu vou chamar esse... É o 26º exercício. Eu estou colocando todos os exercícios no meu GitHub, tá? Se você não sabe o que é GitHub, veja a aula sobre GitHub. Tá aí na playlist. E vou colocar aqui operações básicas. Ok, operações básicas, né? Sem acento, sem tio, sem nada. Cuidado! Na hora que você manda o computador escrever uma conta, se você mandar ele escrever 4 mais 2, sem aspas, é diferente de você mandar ele escrever 4 mais 2 com aspas. Porque 4 mais 2 com aspas é um texto. Então vamos ver essa diferença na prática. Deixa eu apagar isso aqui. Já temos aqui um 4 mais 2, né? Então se a gente executar 4 mais 2, ele escreve 6, que é o resultado. Agora, se eu mandar o computador escrever, abre aspas, 4 mais 2, a única diferença, então, dessa linha para a primeira é que o 4 mais 2 na primeira não está entre aspas, e aqui está. O que vai acontecer? Nessa primeira linha, o computador vai realmente executar a operação 4 mais 2, a operação aritmética 4 mais 2. Já nessa linha de cá, ele vai escrever tudo o que tiver entre aspas, que ele vai considerar como texto. Então ele vai escrever literalmente na tela 4 mais 2. Depende do que você quer. Tem momentos que você quer escrever o resultado de uma conta, tem momentos que você quer escrever o texto, que é uma conta, que é diferente. Olha aqui o resultado. 6, que é o primeiro resultado de 4 mais 2, e o texto 4 mais 2. Cuidado com isso, ok? Parece boba agora, mas na hora de fazer os exercícios, muita gente confunde. Cuidado de novo. Uma coisa é escrever 4 mais 2. A outra coisa é escrever. Vamos com calma, né? Abre aspas, 4, fecha aspas, mais, abre aspas, 2, fecha aspas.
O que você acha que vai acontecer? O que você acha que o computador vai escrever na tela com esse segundo comando de escreva aqui? Com escreva 4 mais 2 desse jeito. Quer dar algum palpite? Coloque aí nos comentários. Vamos ver agora o que ele vai escrever. Olha que interessante. Desse jeito ele faz o que a gente chama de concatenação. Vou escrever em maiúsculo para dar para ler maior. Melhor. Concatenação. Se eu não me engano, a expressão correta é essa. Ele junta dois textos, ele concatena dois textos. Quais dois textos? O texto que é o número 4 com o texto que é o número 2. Por exemplo, para ficar mais claro, se eu quiser concatenar o texto MUN com o texto DO. O que vai aparecer aqui embaixo quando eu executar? Vai juntar o texto mun com o texto dó, ou seja, vai aparecer mundo. Então, a operação de mais, quando é usada com texto, ela junta os textos. Então, cuidado, se você estiver fazendo conta, não é assim que escreve. Agora, se você quiser juntar dois textos, mesmo que esses textos sejam números, aí é desse jeito que acontece, ok? Quando eu estava falando isso aqui, me veio a dúvida. O que será que acontece se eu botar um menos? Ou um vezes? Bom, aí eu vou deixar vocês testarem e me contar no comentário, ok? Muito bem. Vamos ver mais um exemplo, agora com números negativos. As continhas com números negativos sempre causam confusão, né, quando a gente está estudando na escola. Bom, na programação, se você escrever a conta certinho, não vai ter confusão nenhuma. O computador vai fazer a conta para você. Então, é uma maneira até de verificar se você sabe fazer essas contas, né? Vamos fazer elas aqui. A primeira delas é a operação não de 4 mais 2, mas do número menos 4. Então, vamos por aqui dentro de um parênteses, eu vou colocar outro parênteses para destacar bem o número. Não é obrigatório nesse caso, mas eu vou destacar. Vou fazer menos 4 mais menos 2. Quando eu falo não é obrigatório, vocês vão entender daqui a pouco. Porque tem situações em que, para fazer a conta que eu quero, é obrigatório colocar o parêntese. Nesse caso aqui, eu acredito que não seja. Se eu quiser fazer o número menos 4 mais o menos 2, eu recomendo usar parênteses quando você está operando com números negativos. Para não te confundir, pense que isso aqui é um número só, menos 2. Por isso que eu coloco os parênteses, beleza? Porque se eu escrevesse assim, ó, talvez ficasse um pouco confuso para entender. Menos 4 mais menos 2. Mas tem gente que não se confunde. Aí fica à vontade. Bom, se você aprendeu direitinho as continhas com números negativos aí na escola, né? O resultado é menos 6. Ok, muito bem. A próxima conta é 9, positivo, então não precisa de parênteses para ele, menos o número menos 2. O número menos 2 é negativo, então eu coloquei um parênteses para ele. 9 menos o número menos 2. Quanto que dá isso? Vai dar 11. Muito bem. Se você não entendeu porque dá 11, aí é uma aula de matemática. Talvez um dia eu grave uma aula de matemática. Hoje, não. Agora vamos fazer a continha menos 2 vezes 5. Mas se você quiser conferir se está certo, você pode pegar uma calculadora
e conferir, ok? Então, número menos 2 vezes, que é uso asterisco, 5. Vamos ver quanto que dá? Menos 10, certinho. E assim acabou mais um exercício. Então, vou salvar esse exercício aqui. Então, vai ser o número 27, como operações básicas 2. Ok. Vamos para outro exemplo agora um pouco mais difícil, usando as continhas de divisão e de módulo, que eu não expliquei, né? A continha de divisão não tem segredo, é o número dividido pelo outro. Então, se eu estiver mandando o computador executar a seguinte conta, 8 dividido por 4, o que ele vai escrever na tela? Bom, eu tenho que pular uma linha, né? Senão vai ficar esquisito. Mas ele vai escrever na tela o resultado da divisão de 8 por 4, que é 2. Ué, gente, qual que é o comando de pular a linha mesmo? É barra para a esquerda, né? Eu esqueço. Beleza, 2. Agora, o que é o 8% ou percento 4? O que significa isso? No próximo slide aqui eu vou mostrar, mas eu acho mais legal eu fazer com vocês ao vivo, para vocês entenderem melhor. Então eu vou abrir aqui meu quadro digital e vou explicar para vocês ao vivo. Então, na programação, o símbolo de porcento não significa porcento. Na verdade, ele vai significar resto da divisão. Resto da divisão. O que é o resto da divisão? É o que sobra depois que você divide o número pelo outro. Então, nos exemplos aqui, primeiro a gente fez 8 dividido por 4. Então, vamos fazer primeiro esse aqui. 8 dividido por 4. Então, você escreve 8 dividido por 4 e se pergunta qual número que vezes 4 dá 8 ou se aproxima de 8. Ou seja, quantas vezes o 4 cabe dentro do número 8? 2 vezes. Porque 2 vezes 4 é 8 e 8 menos 8 é 0. Então, o resultado aqui é 2, que é o resultado da divisão. Agora, na programação, o que significa isso aqui? É o resto da divisão. Então, se você fosse fazer no papel, você faria a mesma conta. 8 dividido por 4 é 2, porque cabe 2 vezes o 4 dentro do 8. 2 vezes 4 é 8, 8 menos 8 é 0. É 0, exatamente. Então, esse aqui é o resto da divisão, ou seja, não sobrou nada. O resto da divisão, nesse caso, é 0. Vamos conferir, então, no Portugal Studio. Se eu executar aqui, vai aparecer 0. O resto da divisão de 8 por 4 é 0. Agora, se eu fizer a divisão com 9 e 4? Então, vamos fazer aqui. Ó. A divisão agora vai ser de 9 por 4. Então, 9 dividido por 4 vai ser quanto? Aí você faz 9 dividido por 4. 2 vezes 4 é 8. Por que é 2 e não 3, né? Porque 3 vezes 4 é 12. 12 já é maior que 9. Tem que caber no 9. Tem que ser menor ou igual a 9. Então, 2 vezes 4 é 8. E 9 menos 8 é 1. Significa, então, que a divisão de 9 por 4 é 2 ainda. Mas, o resto da divisão de 9 por 4
agora não é 0 mais. Se você prestou bem atenção, você viu que apareceu um resto da divisão aqui, não é mesmo? Então, 9 dividido por 4 é 2, só que 2 vezes 4 é 8, 9 menos 8 é 1. Significa então que se você dividir 9 para 4, vai dar 2, mas vai sobrar 1, que é o resto da divisão. Você pode pensar assim, você tem 9 balas. Aí aparecem 9 crianças querendo balas. Você dá 2 balas para cada uma dessas 4 crianças. Cada uma vai receber 2, ou seja, você vai ter distribuído ao total 8 balas. Mas como você tinha 9, sobrou uma para você. É isso que significa o resto da divisão. E tem várias aplicações, né? Então vamos escrever essas contas aqui para a gente confirmar que realmente o resultado é esse na programação. Então nós vamos fazer 9 dividido por 4 e depois o resto da divisão de 9 por 4. Vai dar 9 dividido por 4 ainda vai dar 2, perceba, que é a terceira operação aqui. Mas o resto da divisão agora não é 0, é 1, como a gente tinha calculado. Ok? Aqui temos as respostas e as contas também nos slides. E aqui nesse slide eu mostro a mesma coisa que eu fiz agora com vocês no quadro digital. Atenção! Esqueci de comentar que esse resultado aqui a gente chama de parte inteira, tá? Vai ficar mais claro nesse exemplo aqui. Por quê? 9 dividido por 4 é 2, sobra 1. Mas se eu for teimoso e não quiser que sobre nada, ou seja, naquela história das balinhas, né? Eu tinha 9 balas, veio 4 crianças pedindo bala. Aí eu dei 2 balas para cada uma e sobrou uma ainda, né? E se elas falassem, tio, me dá essa bala aí que sobrou? Aí eu falava, não, tem que ser igual para todo mundo. Se vocês quiserem essa bala, eu vou picotar ela e vou dar um pedacinho para todo mundo. Aceitam? Ah, aceitamos. Então a gente pode fazer isso. A gente pode pegar o número e ainda dividir ele em pedacinhos, que a gente chama de número decimal, número com vírgula. Que na programação é o que a gente chama de número real, apesar desse nome não ser muito bem o correto para esse caso. Seria melhor um número decimal, ou em algumas linguagens de programação, um número com ponto flutuante, o famoso float, né? Mas vamos fazer isso na prática. Então o que eu estou falando? Vou voltar aqui para o quadro digital. Veja. 9 dividido por 4 é 2, como a gente viu, né? E sobra 1. Foi o que a gente viu aqui. 9 dividido por 4, o resultado é 2. Mas tem um resto, que é 1. Se eu quiser fazer essa operação sem resto, tem como. Você não precisa saber fazer para entender esse curso. Mas é bom saber para você entender o que está acontecendo. Mas eu vou explicar. Se eu quiser fazer o resto da divisão sem o resto, desculpa. Se eu quiser fazer a divisão sem o resto, né? Sem o resto da divisão. Começa igual. 9 dividido por 4 é 2, 2 vezes 4 é 8. Sobra 1. Só que quando eu chegar no resto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar uma vírgula do lado da resposta e acrescentar um 0 no resto. Por quê? É como se fosse decimal. Você está entrando agora nas casas decimais. Agora você divide 10 por 4, não 1 por 4. Agora 10 por 4. 10 é maior que 4, dá para dividir. Não é 3, porque 3 vezes 4 é 12, continua sendo 2. Ou seja, 2 vezes 4 é 8, ainda cabe dentro do 10, né? 10 menos 8 é 2. O 2 seria o novo resto, mas não é um resto ainda, porque eu coloco 0 novamente. Vou fazer isso toda vez que tiver um resto. Aí você divide 20 por 4.
E 20 por 4, se você testar ou lembrar da tabuada do 4, é 5. Porque 5 vezes 4 é 20. Então cabe certinho. E 20 menos 20 é zero. Agora sim, acabou a operação. Então significa que 9 dividido por 4, uma operação sem resto, é 2,25. Pode testar aí na sua calculadora se você quiser. Mas na programação, se eu escrever isso aqui, como a gente viu, o resultado vai ser 2, que é a divisão inteira. E se eu quiser que a divisão dê um resultado não inteiro, mas um número com vírgula? Aí eu tenho que escrever assim, ó. Aí o resultado na programação vai ser assim, ó. Então, se eu dividir dois números reais, reais na programação é o número que tem um ponto, que é a vírgula no português. O resultado vai ser real, vai ser um número com ponto, e logo vai ter a parte decimal também. Então, se você quiser que ele mostre a divisão com vírgula, a conta tem que ser com o número real. Faz sentido? Então vamos ver isso na programação. Então, se eu quiser que ele escreva o resultado da conta com vírgula, eu tenho que escrever 9.0 dividido por 4.0. E o resultado é um número com vírgula, como vocês podem ver. Se eu não me engano, os dois, não precisa ser os dois números com vírgula, acho que pode ser um deles só. Vamos testar. É verdade. Se for apenas um dos dois números com vírgula, com ponto, perdão, o resultado continua real. Agora, se for os dois sem o ponto, não preciso nem testar, né? É igual essa conta aqui, ó. É a mesma conta. Beleza? Como eu mostrei aqui no slide. E nesse slide aqui eu mostro a continha que eu acabei de fazer para vocês aqui no quadro digital. Muito bem, então vamos salvar isso aqui, salvar como, né, para não sobrescrever. Essas aqui foram as operações básicas 3, né, se eu não me engano. Agora nós podemos fazer as mesmas contas usando variáveis, né? Nós tivemos uma aula sobre variáveis, as variáveis são muito importantes e nós podemos usá-las para fazer essas contas. Então aqui eu coloquei a forma básica do Goku para explicar como fazer isso de uma primeira maneira, de uma primeira forma. É muito simples. A gente cria duas variáveis, pode ser o nome que você quiser, mas eu recomendo que o nome tenha um sentido. E você vai usar as variáveis para fazer a conta como se fossem números. Como se fossem as letrinhas na matemática. Ok? Então vamos lá. Vamos criar duas variáveis. Aqui eu vou criar variáveis inteiras. Mas poderiam ser reais também, tá? Então eu vou criar aqui o número 1 e o número 2. Que vão ser duas variáveis que vão receber o primeiro número e o segundo. O primeiro número, eu poderia usar a função sorteia, né? Que a gente aprendeu para gerar, mas para a gente ter um controle maior, eu vou escrever o número que eu quero. Qual o número que eu usei aqui? 4. E o número 2 vai ser o número 2. Poderia ser qualquer número, ok? Então, se eu mandar escrever na tela N1 mais N2, o que ele vai escrever? O resultado do valor da variável N1 mais o resultado do valor da variável N2, que vai ser 6. Então, se eu mudar o valor da variável, eu mudo o resultado da conta. Entendeu? Beleza. Essa é a primeira maneira de usar variáveis para fazer operações aritméticas. A segunda maneira é você colocar, a segunda forma, né? É você colocar o resultado da conta dentro de outra variável e aí mandar escrever na tela o resultado dessa outra variável.
Então aqui eu estou mandando escrever diretamente o resultado da conta, N1 mais N2. Mas eu poderia criar uma outra variável que eu vou chamar de R, R de resposta, e colocar o resultado dentro dessa variável. Como que faz isso? Eu poderia fazer assim, né? E aí eu mando escrever o valor do R, mas nesse caso eu vou usar as variáveis N1 mais N2. Então eu estou calculando N1 mais N2 e estou colocando esse resultado dentro da variável R. E aí eu consigo escrever na tela o resultado que está na variável R. Não muda nada, beleza? Então, se eu mudar aqui a variável N2 e executar, vai mudar a resposta também. Beleza? Muito bem. Essa é a segunda forma, né? O Super Saiyajin 1. Na verdade, deveria ser o Super Saiyajin 2, né? Eu me confundi um pouco. A terceira forma aqui, que eu já pulei para o Super Saiyajin 1 para o Super Saiyajin 3, é justamente o que eu tinha mostrado agora há pouco, né? Eu poderia simplesmente ter colocado aqui também, ó, 4 mais 2. E aí o resultado também dava. Quando que você usa uma forma ou outra, depende da situação, né? Se você está enfrentando uma Majin Buu ou Cell, brincadeira. Depende realmente da situação, problema que você vai resolver. Trabalhar com variáveis é o mais recomendado. Às vezes não precisa. Agora vamos para um desafio. Tente resolver aí na sua casa. Quanto que é essa conta aqui, ó? 4 mais 2 dividido por 2. Pare um pouquinho, escreva no comentário aí quanto que é essa conta. Quanto que você acha que vai ser? Você acha que vai ser 3 ou você acha que vai ser 5? Se você respondeu que é 3, você errou. Não é 3, a resposta correta é 5, tá? Por causa de uma coisa que chama ordem de precedência. Na matemática, e assim na programação, que usa matemática, né? Você tem uma ordem preferencial, né? Para você fazer as contas. Então, primeiro você faz as contas que estão dentro do parênteses. Se tiver parênteses, é claro. Depois você faz as contas que estão multiplicando ou dividindo, se tiver, né? E depois você faz as contas que estiverem somando ou subtraindo. Se tiver também, é óbvio. Então vamos fazer essa conta aqui no quadro digital. A conta era 4, né? 4 mais 2 dividido por 2. Então veja que na ordem de precedência, o que tem prioridade aqui é a operação de multiplicação ou divisão. Ela é preferencial, né, em relação à operação de mais ou menos. Então, quanto que vai dar isso aqui? Primeiro eu tenho que fazer a continha de divisão, porque ela tem prioridade em relação à continha de mais. Então vai ficar 4 mais 1, que dá 5. Essa é a resposta correta. Se você fez assim, ó, se você fez isso aqui primeiro e depois dividiu por 2, você errou. Não é assim que se faz. Tem que respeitar a ordem de precedência. Beleza? Mas e se eu quisesse fazer... E se eu quisesse fazer desse jeito aqui? Para dar 3. Com essas contas, com essas operações, com esses números. E se eu quisesse fazer desse jeito? Para dar 3. Como eu faria? Aí nós podemos usar os parênteses. É para isso que o parêntese serve. Se eu quiser que a operação 4 mais 2 seja feita antes de fazer a divisão por 2, eu coloco um parêntese aqui, ó.
Isso está me falando que eu quero que eu faça essa conta, que o computador, no caso, né, faça essa conta primeiro antes de fazer o resto. Porque o parênteses tem a maior precedência de todas. Aí você faz 4 mais 2, que é 6, dentro dos parênteses, e depois divide por 2. E aí está correto. Então, muita atenção com isso, porque muitas questões são feitas de maneira incorreta por causa disso. Entendeu? Mas teste aí você mesmo. Vai lá no Portugal Studio, manda escrever uma conta e manda escrever outra. Vamos fazer isso. Então, escreva. Primeiro vamos fazer 4 mais 2 dividido por 2. Vocês ainda lembram quanto que dá? Vai dar 5, ok? Vamos ver se dá 5 mesmo, se eu não estou mentindo. Deu 5, beleza. Agora manda escrever na tela o resultado da conta, abre parênteses. Então, dentro dos parênteses do escreva vai ter um outro parênteses, ok? Onde nós vamos fazer a conta 4 mais 2. E aí você vai pegar esse resultado e vai dividir por 2. Ó. Então, deixar bem espaçoso aqui para comparar. Ó. Um com o outro. Esse comparado com esse. Agora o de baixo vai ser 3. Show de bola. Um parênteses muda tudo. Agora nós vamos fazer um exercício prático. Uma prova vale 30 pontos. Faça um algoritmo, um programa de computador, que calcule quanto é 60% desses pontos, para saber qual é o valor mínimo que o aluno precisa tirar para ficar na prova. Então, se você faz uma prova aí e quer saber qual que é a média, quanto que é 60%, você pode usar esse algoritmo que você vai fazer agora. Mas atenção, né? Agora não é módulo, é porcento mesmo. Então, a dica é calcular 60% de um valor, no caso aqui de 30, é o mesmo que multiplicar esse valor, ou seja, é o mesmo que multiplicar 30 por 60 dividido por 10. Então eu já entreguei aí de bandeja como é que faz. Pausa o vídeo e tente fazer o exercício. Pausou? Fez? Agora eu vou mostrar a resposta. Então, vamos criar uma variável aqui, não do tipo inteiro, mas do tipo real. Melhor, primeiro eu vou escrever só com o número mesmo para confundir menos vocês. Eu vou mandar escrever na tela direto o resultado. Então, como que faz? Eu vou multiplicar esse valor, qual valor? O 30 pontos. Vou multiplicar ele por quanto? Por 60%. Esse porcento na matemática significa dividido por 100. Daí que vem o nome porcento, ou percent, como algumas pessoas falam. Então, 60% na matemática é 60 dividido por 100. Então, eu multiplico isso por 60 dividido por 100. Aqui, esses parênteses não são obrigatórios, tá? Porque tanto faz se eu faço 60 vezes 30 primeiro, porque na multiplicação e na divisão elas têm a mesma ordem de prioridade. Então faz quem aparece primeiro e depois divido por 100, ou se eu divido por 100 e depois multiplico. O resultado vai dar o mesmo. Vamos testar das duas maneiras para vocês verem. Então, eu vou escrever o resultado e vou pular uma linha. Eu acho que não precisa pular a linha, né? Essa linha inicial ele pula sozinho, né? Vamos testar. Deu 0. E agora? Tá errado. Você tem que tirar 0 na prova? Não. É porque eu fui lerdo. Na verdade, para ter uma resposta com divisão, né? 60 dividido por 100 vai dar um número com vírgula.
Não vai dar o número inteiro. Então eu tenho que fazer a operação como se fossem números reais, né? Agora sim. Então, 60 dividido por 100 dá algum número com vírgula, que multiplicado com 30 dá 18. Muito bem. Agora, se eu quiser escrever do outro jeito, eu tenho que pular uma linha. Pular uma linha aqui. Então, 60% de 30 é 18, tá, galera? Agora, se eu quiser fazer desse jeito aqui, ó, vai dar certo. Por quê? Porque aí ele vai multiplicar por 60 primeiro, vai dar um número maior que 100, e se eu dividir por 100 vai dar 18. Como 18 é um número inteiro, eu não preciso transformar nada disso em inteiro, mas o recomendável, perdão, não preciso transformar nada disso em real. Mas o recomendável é que você transforme, porque se você não souber o resultado da conta, você não vai saber se o resultado vai ser ou não inteiro, né? Nesse caso a gente já sabe que vai ser 18, mas se eu não soubesse, era melhor deixar tudo com ponto, vírgula, zero, para transformar o número em real. Então vocês podem ver que dá a mesma resposta. Isso é por causa da matemática, tá, gente? Ó. Vamos voltar aqui para o nosso quadro digital. Então, ó, 60% de 30. Você pode fazer 30 vezes 60%. O que significa isso aqui na prática? É 30 vezes esse número. Então você pode fazer 30 vezes o resultado dessa divisão aqui, que é 0,6, que dá 18. Ou você pode fazer 30 vezes 60 dividido por 100. Porque é assim que a gente faz na matemática quando a gente vai multiplicar duas frações. Multiplica o número de cima com o de cima e o número de baixo com o de baixo. Então você pode fazer assim ou assim. E nesse caso aqui vai dar 1800 dividido por 100, que também é 18. Perceba que dos dois jeitos dá certo. Ou seja, você pode fazer 30 vezes 60 dividido por 100, né, usando a notação da programação agora. Ou você pode fazer 30 vezes 100, inclusive você pode até botar um parênteses aqui se quiser, e depois dividir por 100. Ó, 30 vezes 60 e depois dividir por 100. Os dois jeitos funcionam por causa da matemática. Só tem que entender como que funciona a multiplicação com fração na matemática. Beleza? Então esse foi um exercício prático, né? Então vamos salvar aqui. Vou salvar ele como porcentagem. Aí já começa a primeira aplicação das operações básicas. É calcular uma porcentagem. Opa, mas ele ficou com o nome errado, né? Depois eu vou corrigir, porque ele não é o 27, ele é o 28. Muito bem. Aqui está a minha resolução, como eu mostrei para vocês. Nessa resolução eu usei uma variável. Então vamos até fazer ela desse jeito. Olha que interessante. Eu criei uma variável do tipo real, que eu chamei de média. E aí, eu coloquei dentro dessa variável média o resultado dessa conta aqui, ó. E aí, agora que o resultado está dentro dela, eu posso simplesmente mandar escrever o resultado dela. E funciona normalmente. Beleza? Aqui, eu coloquei... Nossa, na verdade eu coloquei 3 números como 27. 27, 27, 27. 27, 28, 29. Então, esse aqui vai ser o 29. Deixa aí dentro da pastinha que está
aqui dentro da pastinha dos exercícios, então. Ele não está aberto, né? Então esse aqui eu posso deletar. Esse aqui vai ser o 28. Pronto. Tudo certo agora. Agora vamos ver as operações não tão básicas, como a potência e a raiz quadrada. Bom, antes de fazer, deixa eu explicar o que é potência e raiz quadrada, né? Caso tenha alguém que não saiba o que é isso, precisa saber antes de ver o código. São duas operações matemáticas básicas, mas não tão básicas assim quanto aquelas que eu mostrei antes. E é assim que se faz. Ó. Então, o que é a potência? Né? Potência. Potência é uma operação matemática, por exemplo, a potência 2 elevado a 3, que simplesmente é uma multiplicação, só que uma multiplicação repetida. Então, o que significa 2 elevado a 3? Significa 2 vezes 2 vezes 2. Então, isso aqui é o que a gente chama de base, e é esse o número que vai se repetir na multiplicação. Ok? E isso aqui é o que a gente chama de expoente, que vai nos falar quantas vezes a base tem que aparecer multiplicada por ela mesma. Mas cuidado, não é 2 vezes 3, é 2 vezes 2 vezes 2, nesse caso, 3 vezes. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Esse é o resultado dessa operação. E a operação de raiz quadrada é o contrário da operação de potência. Então, para entender raiz quadrada, eu tenho que entender potência primeiro. Então, se eu quiser calcular a raiz quadrada de 9, eu não sei o resultado, vamos supor. Tem gente que decora, e algumas básicas é importante decorar, mas vamos supor que eu não sei. Aí você tem que pensar, bom, eu não sei qual é a resposta, mas independente de qual for, eu sei que ela multiplicada com ela mesma vai dar 9. Ou seja, eu sei que ela elevado a 2, porque apareceu duas vezes, tá vendo? Vai dar 9. Qual número é esse que elevado a 2 dá 9? Aí você testa. 1 elevado a 2 dá 9? Ou seja, 1 vezes 1 dá 9? Não, 1 vezes 1 é 1. Não é o número 1, é a resposta então. 2 elevado a 2, ou seja, 2 vezes 2 é 9? Não, é 4. Não deu também. 3 elevado a 2, ou seja, 3 vezes 3. Duas vezes, tá? É 9? É. Pronto. Então, a resposta... Deixa eu escrever aqui na frente, né? A resposta de raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3, ou seja, 3 elevado a 2 é 9. É assim que faz raiz quadrada. Você nunca aprendeu, tá aí. Aprendeu agora. Mas o computador é que vai fazer pra gente. Bom, mas para isso a gente vai ter que consultar a biblioteca, né? Brincadeira, mas a gente vai ter que usar uma biblioteca da matemática lá no Portugal para poder calcular essas raízes. Tem como fazer sem biblioteca? Tem, mas aí já é um pouco mais avançado. Talvez eu explique isso mais para frente no curso. Então vamos escolher a biblioteca da matemática. Então vamos lá. Deixa eu até criar um novo arquivo para não salvar por cima. Vou criar um novo arquivo aqui nesse maisinho aqui em cima. Beleza. Então, a primeira coisa, a gente tem que incluir a biblioteca. Qual biblioteca? A biblioteca da matemática. Cadê? Bibliotecas. Matemática. Essa é a biblioteca que a gente vai usar. Então, se você assistiu a aula sobre bibliotecas, você já sabe incluir uma biblioteca. Inclua biblioteca. Se você não sabe, assista a aula sobre bibliotecas. Matemática. E eu vou dar um apelido para ela de match, com M minúsculo.
É o apelido que a gente vai escolher para a biblioteca. Se você não sabe qual é o apelido da biblioteca, é porque você não viu a aula de bibliotecas. Assista. Muito bem. Se você estudar a biblioteca, se você vir aqui no ponto de interrogação, procurar a biblioteca da matemática, bibliotecas, e depois procurar a biblioteca sobre. O que a gente vai fazer primeiro? A da raiz, né? E procurar a biblioteca da raiz, a raiz quadrada. Na verdade, raiz pode ser qualquer raiz, eu vou explicar isso daqui a pouco. E estudar aqui, você vai perceber que os números que você vai colocar dentro dela, para calcular, tem que ser números do tipo real. Não podem ser números do tipo inteiro. Porque quem fez a biblioteca quer que seja desse jeito, tá? Então, por isso, eu vou criar dois números reais. Vou criar um número real, que vai ser o número do qual eu vou calcular a raiz. Beleza? Vamos olhar aqui na biblioteca quais os nomes que ela dá, né? Ela chama de radicando e de índice. Esse número, essa raiz quadrada de 9, quando a gente eleva o número a 2, a gente pode falar que a gente está elevando, a gente pode chamar essa conta aqui, ó, de 3 elevado ao quadrado. Então, em português seria, abre aspas aqui para escrever, 3 elevado, pode ser 3 elevado a 2 ou pode ser 3 elevado ao quadrado. É uma maneira de falar. Se você escrever, por exemplo, 5 elevado a 3, você pode também falar 5, dessa vez não é elevado ao quadrado, é elevado ao cubo. E se você escrever, por exemplo, 2 elevado a 4, você pode falar 2 elevado a 4, como eu acabei de falar, ou você pode falar 2 elevado à quarta potência, ou simplesmente 2 elevado à quarta. Então, esses nomes especiais, quadrado e cubo, é só para os números 2 e 3, beleza? Na biblioteca da raiz quadrada, você percebeu que a gente precisa de dois números, né? Então, de onde que vem esses dois números? Bom, o primeiro deles é óbvio, é o número do qual você quer calcular a raiz quadrada, que é o 9. Mas e o segundo número? O segundo número a gente não costuma colocar na matemática, explicitamente, mas é esse número aqui, ó. Não chama raiz quadrada? Então, isso aqui que significa quadrada na raiz. É como se fosse 3 elevado ao quadrado. Mas existem outras raízes, como a raiz cúbica, que eu vou explicar depois. O resultado dessa aqui daria 2. Mas não se preocupe se você não entendeu o porquê. A questão é que esse outro número é o que fala qual tipo de raiz que é. Nesse caso aqui é a raiz cúbica, porque está com 3 lá em cima. Beleza? Mas, novamente, na matemática a gente não costuma escrever esse número. Mas na programação vai ter que falar para o computador qual número é esse. Para ele saber qual raiz quadrada, qual raiz ele tem que fazer. Se é a raiz quadrada, se é a raiz cúbica ou outras raízes. O número de dentro, esse aqui, é o que chama de radicando. Radicando. Esse número aqui. E o número de fora é o que a gente chama de índice. Você pode chamar do que você quiser na hora de fazer a conta, mas é só para você não se confundir. Quando eu fiz aqui, eu chamei de número e raiz. Eu não gostei desse nome raiz, não, então eu vou usar outro nome, tá? Vou usar o nome que a biblioteca recomenda. Então, o número do qual eu vou calcular a raiz vai ser radicando. E o tipo da raiz vai ser índice, né? Raiz quadrada, raiz cúbica, beleza?
Então, se eu quero calcular a raiz quadrada do número 9, significa que o meu radicando vai ser igual a 9. E o meu índice vai ser o índice da raiz quadrada, que é o número 2. Beleza? Número 2. Esse vai ser meu índice. E como são números reais, você pode perceber que o programa já está reclamando. Está amarelinho. É porque o número real tem que ser ponto e não apenas o número, né? Tem que ter o ponto. Muito bem. E para calcular essa raiz, a gente vai colocar o resultado dentro de uma outra variável. Vamos chamar essa outra variável de resultado. Então, o resultado da raiz quadrada vai receber quem? Utilizando a biblioteca da matemática, eu escrevo mat, aperto o ponto, e aí vai aparecer várias opções. Dentro delas vai ter a opção raiz. O primeiro número é o radicando, que é o número do qual eu quero calcular a raiz. Radicando. E o segundo número é o índice do qual eu quero calcular, que fala qual a raiz vai ser. Simples. Aí agora eu posso escrever na tela o resultado. Então a raiz quadrada de 9, quanto que é mesmo? 3, né? Vamos ver se o computador vai calcular corretamente. Veja, 3. Ele escreveu 3.0, que é um número real, mas 3.0 significa simplesmente 3. Eu poderia ter colocado aqui diretamente os números, né? Lembrando que tem que ser número real. Então tem que ter o ponto. E ele também calcula do mesmo jeito. Beleza? Mas comece a utilizar variáveis que vai ser melhor. Vamos salvar esse exercício aqui como raiz, né? O exercício 30 agora. Então deixa eu corrigir agora para 30. E o nome eu vou chamar de raiz. Exercício raiz. Hein? Agora vamos fazer uma potência. Bom, para potência nós vamos usar a mesma biblioteca matemática. E dessa vez a gente vai pedir para a pessoa digitar um número e aí a gente vai pegar o número da pessoa e vai elevar ao quadrado. Esse vai ser o exercício. Então eu vou precisar de três variáveis. Na potência, por exemplo, na potência de 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3, né? Que é 9. O 3 é o que a gente chama de base. E o 2 é o que a gente chama de expoente. Beleza? O resultado da potência deve ter um nome próprio, mas eu vou chamar de resultado mesmo. Se a gente for aqui na biblioteca da potência, vamos procurar ela aqui, ó, potência. Repare que o nome que eles usam é justamente esse que eu falei, base e expoente. Então vamos seguir esse modelo lá no nosso programa. Então nós vamos precisar de uma base e de um expoente. E o resultado vai ser o resultado da conta. Aí a gente vai pedir para o usuário escrever o número real. Como eu escrevi meu texto aqui, informe o número. A gente deveria ser mais específico, mas como é a gente mesmo que está testando, a gente vai saber que tem que ser o número real, beleza? Informe o número, que vai ser a base, né? Então a base vai receber. A primeira eu tenho que ler o número que a pessoa, que a pessoa digitar e colocar dentro da base. Muito bem. Aí depois o resultado vai ser o quê? Antes de colocar o resultado, né? O expoente, nesse caso, vai ser o número 2, que eu quero a raiz quadrada. Se eu quisesse a raiz cúbica, o expoente seria o 3. 2.0, Gilson, não esqueça, é um número real. Muito bem. E o resultado vai ser o quê? O resultado vai ser, usando a biblioteca da matemática,
Vou procurar aqui, ponto, né? Potência, olha para você ver. Então, primeiro eu coloco a base, que chama base, já está aqui. E depois eu coloco o expoente. Poderia ser outro nome, tá, gente? Eu estou usando esses nomes para ficar igualzinho que está lá no recomendado. Pronto, agora eu calculei. Eu fiz a conta, o número que a pessoa digitou, elevado a 2 e pronto. Agora eu vou mostrar o resultado. Então, escreva. Em vez de só mostrar o resultado, eu vou escrever qual foi a conta que a gente fez. Então, primeiro eu vou digitar o número da pessoa, o número que a pessoa digitou. O número que a pessoa digitou está guardado dentro da base, né? Depois que eu digitar o número que a pessoa digitou, eu ponho uma vírgula e coloco aqui dentro de aspas o número dela e vou colocar assim, elevado a. Então, antes do texto elevado a, vai aparecer o número da pessoa. Por exemplo, se a pessoa digitou 3, vai aparecer 3 elevado a. E depois do a, eu vou colocar a base, que é o expoente, que é o número 2. Então, vai aparecer, no caso aqui, 3 elevado a 2. E depois eu vou pôr é igual a espaço, né? E eu vou pôr o resultado. Simples assim. Vamos executar. Informe o número 3. 3.0, que é o número real, elevado a 2.0 é igual a 9.0. Muito bem. Simples assim. Vamos salvar também, salvar como aqui. Esse aqui vai ser o exercício número 31, que é o exercício sobre potência. Agora vamos falar sobre conversão de tipos. Não sei se vocês repararam, eu fico preocupado às vezes se a pessoa vai digitar um número real ou não para fazer a conta, né? Mas eu consigo mudar o tipo da variável, aí eu não teria que preocupar muito. Como que eu faço isso, né? Se eu for mudar um número inteiro, eu vou transformar ele num número real, por exemplo. Aí eu uso uma biblioteca que chama tipos. Bem específico, né? Então, se eu for lá na biblioteca tipos, deixa eu procurar ela aqui. Matemática, mouse, objetos, blá blá, tipos. Olha, tem um monte aqui. Então eu vou procurar aqui o tipo que muda inteiro para real. Inteiro para real. Função inteiro para real. Você precisa mandar um valor inteiro para ela e ela vai converter um valor do tipo inteiro para um valor do tipo real. Então ela vai retornar um resultado, que é do tipo real. Simples assim. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que incluir a biblioteca, né? Ela chama tipo. Então vamos lá. Inclua a biblioteca tipo com T maiúsculo. E o apelido que eu vou dar é o apelido T. Quando eu falar T, vai se referir à biblioteca tipo. Ah, mentira. Ela se chama tipos, no plural. Aí eu vou criar duas variáveis. Uma do tipo inteiro, que vai receber o número inteiro. Então ela vai chamar n_int. Deixa eu apagar isso aqui, né? E eu vou criar uma variável do tipo real, que vai receber o valor dessa variável convertido para real. Então, ela vai se chamar n_real, n de número, tá, gente? Então, eu vou dar um valor para o n_int aqui, aleatório, vou dar um valor 5, por exemplo. E aí, qual que vai ser o número inteiro 5 convertido para real? Ele vai ser simplesmente usando a biblioteca do tipo, né? Então, eu ponho t, ponto. E aí eu vou procurar inteiro para real. Inteiro para real. Pronto. Ele precisa de um número. Não, nesse caso, o número está dentro da variável número int. Então aqui eu coloco o número int. E pronto, aí agora a variável int está aí dentro. A variável int vai ser transformada em real. Mas ele não muda a variável original, até porque a variável original é do tipo inteiro, né? Não tem como mudar ela para outro tipo. Aí eu vou escrever as duas aqui para você ver uma em cima da outra, no caso.
a variável original, que é do tipo inteiro, e a variável convertida, que tem o mesmo valor, mas é do tipo real. Pronto, ó, 5 e 5.0. O mesmo valor, só que um é inteiro e o outro é real. Esse aqui eu vou salvar como 32. Conversão. Conversal. Então isso é muito útil, né? Por exemplo, naquele exercício que eu pedi para a pessoa digitar um número para fazer a potência, eu tinha que me preocupar se ela ia digitar um número inteiro ou um número real. Porque para utilizar a biblioteca da potência tem que ser número real. Mas se eu tivesse esse conhecimento aqui, eu não precisaria preocupar. Porque se a variável da pessoa for do tipo inteiro, eu transformo ela no tipo real. Beleza? Vamos ver aqui uma utilidade. Ó. Podemos usar o número inteiro em outra coisa. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma divisão e eu tenho um número inteiro, eu transformo ele por um número real e aí eu faço a divisão. Ó. O número inteiro é 5. Eu transformo ele para um número real, usando essa biblioteca, que é o que eu mostrei agora para vocês. E aí eu posso dividir ele por 2. E o resultado não vai ser inteiro, vai ser real. Né? Vamos ver aqui. Ó. Acabei de transformar o número inteiro em número real. Se eu escrever o resultado da divisão do número inteiro por 2, vai dar uma coisa. Se eu escrever o resultado da divisão do número real, que é o mesmo valor, por 2, vai dar outra coisa. Porque uma vai ser só uma divisão inteira, sem resto. Ó, mentira, com resto, né? Nesse caso. E a outra vai ser uma divisão real. Vai ser uma divisão com vírgula, com ponto. Esqueci de pular a linha, aí vocês não vão entender, né? Não vai dar para ler. Pronto, ó, então eu não pulei linha aqui também, nem eu estou entendendo o que está acontecendo. Então, primeiro tem o número inteiro, que é o 5. Depois tem o número real, que é o 5.0. E depois eu fui burro, não usei o número real, desculpe. Então, depois eu tenho a divisão inteira dos 5 por 2, que é 2. E o resto seria 1, se eu mostrasse o resto. E depois eu tenho a divisão real, que eu utilizo o número real, que é o 2, que é o 5.0, dividido por 2, cujo resultado é 2.5. Deu para entender? Então faça você mesmo aí para você entender melhor, tá? E existem várias outras conversões, ó. Tem como converter número inteiro para várias coisas, vamos procurar. Tem como transformar o número inteiro em um caractere. Tem como transformar o número inteiro em um número lógico. Tem como transformar uma cadeia de caracteres em um número real. Tem como fazer muita coisa. Aí você tem que explorar as bibliotecas, ver quais são as regras dela, clicando nela e lendo, e usar à vontade. Depende do que você precisa, tá? Eu não vou fazer tudo aqui agora, senão o vídeo vai ficar gigante. E para encerrar o vídeo, eu vou passar um para casa. Então, esse para casa é para você fazer por você mesmo até o próximo vídeo. Então, tenta fazer antes de assistir o próximo vídeo. Porque quando eu lançar o próximo vídeo, eu vou mostrar as soluções. Então, o próximo vídeo vai ser um vídeo de exercício, de eu mostrando as resoluções desse para casa. Então, faça os seguintes exercícios em casa. Qual é o exercício? Primeiro, faça um programa que peça um número inteiro. Então, o programa tem que pedir um número inteiro, que nem nesse exemplo aqui do programa que já foi executado. Digite o número inteiro. Aí a pessoa vai digitar o número inteiro, por exemplo, 7. Aí o programa tem que mostrar o seu antecessor e o seu sucessor. O antecessor que vem antes dele e o sucessor que vem depois. Beleza? Então tem que mostrar desse jeitinho aqui, ó. Antes e depois, com esses tracinhos aqui, e falar: o antecessor de 7 é o número 6 e o sucessor de 7 é o número 8. Esse é o primeiro exercício, beleza? Você vai fazer esse exercício usando a matéria dessa aula. Próximo exercício.
Faça um programa que peça dois números inteiros, então digite o número inteiro. A pessoa digita, por exemplo, 7. E depois escreve. Digite outro número inteiro. Aí a pessoa, por exemplo, digita o número 2. E aí o programa tem que mostrar as operações aritméticas básicas com esses números. Então, a soma dos dois, a diferença, que é um menos o outro, o produto, que é a multiplicação dos dois, a divisão inteira, que é aquela divisão que você só pega a parte inteira, a divisão real, que é a divisão com ponto, com vírgula, e o resto da divisão. Beleza? Dos dois números que a pessoa digitou. A pessoa que vai digitar, né? Você que vai escolher os números, não. Quando você testar, é você que vai escolher, né? Mas você entendeu. Exercício 3. Faça um programa que peça as duas notas que o aluno tirou. Imagina que você está fazendo um sistema para a escola, para a faculdade. Você é o desenvolvedor e está fazendo esse sistema. Então você tem que pedir para o aluno digitar duas notas. Mentira. O professor digitar as duas notas do aluno, né? E aí o programa vai calcular a média final do aluno. Então, exemplo. Primeira nota, aí você digita 5,5. Segunda nota, 9. A média. Então pode ser notas inteiras ou reais, tá? A média é... Aí você escreve. As notas foram tal e tal. Repara que as duas notas estão como real, tá? E a média foi 7,25. Se você não sabe calcular a média, então a dica é: pesquise no Google como calcular a média aritmética. E aí você vai entender. Mas na minha aula de resolução eu vou explicar, caso você não tenha conseguido. Quarto exercício. Faça um programa que peça uma distância em quilômetros e a converta para metros. Exemplo, distância em quilômetros. Aí a pessoa vai digitar 5,2. Então é o número real, né? Aí você vai printar isso aqui na tela, ó, convertendo 5,2 quilômetros e aqui embaixo a conversão para metros. Nesse caso dá 5.200 metros. Se você não sabe converter quilômetros para metros, pesquise no Google. Quantos metros tem 1 quilômetro? Com isso vai te ajudar a pensar em como converter. Beleza? Exercício número 5. Faça um programa que peça a largura e a altura de uma parede. Mostre sua área e o tanto de latas de tinta que se gastará para pintar essa parede. Então, como que vai fazer isso? Primeiro você vai printar assim, ó, pintando uma parede. A informação que você precisa saber para fazer essa conta é: uma lata de tinta pinta 2 metros quadrados. Largura da parede é o que a pessoa vai digitar. A altura da parede a pessoa vai digitar. E depois que ela digitar esses dois números, você vai calcular a área da parede. Aqui já dá uma dica de como que calcula a área. E a quantidade de latas de tinta. Esse é um pouco mais difícil. Então, pesquisa no Google como calcular a área de uma parede, se você não sabe calcular. E aí você tem que pensar: se para pintar 2 metros quadrados de tinta eu uso uma lata apenas, para pintar 10 metros eu uso quantas latas? É um pouquinho de raciocínio lógico. Tenta aí matutar um pouquinho, pensar um pouquinho que você descobre. Questão 6, e eu acredito que seja a última. Faça um programa que peça o preço de um produto e mostre quanto será o novo preço desse mesmo produto com um desconto de 5%. Então, programa para uma loja. Exemplo, né, do programa sendo executado. Você printa desse jeitinho, ó, descontão. Informação importante, desconto de 5%. Preço do produto. Aí a pessoa vai digitar o preço do produto, né, que ela quer saber o quanto que vai ficar o produto depois do desconto, é ela que vai digitar o preço do produto. Aí você escreve: com 5% de desconto o produto sai por... e põe o resultado. Então, dica: tente fazer a conta no papel primeiro, para você entender como que funciona. E depois, vocês vão perceber que a resposta vai ter muitos números decimais. Números depois do ponto. Então, procura aí na biblioteca uma função que chama arredondamento, lá na biblioteca da matemática. Mas deixa isso por último. Primeiro faz a conta normal, e aí você vai perceber que vai ser necessário arredondar a conta. Ok? Esses foram os exercícios, são muitos, né? São 6 exercícios.
Lembra do que eu falei? Eu não sei um segredo para você ser um bom programador. Eu sei um segredo para você não ser um bom programador, que é não fazer exercício. Então faça exercício. Porque se você não fizer, você não vai ser um bom programador. Você não vai aprender a programar. Qualquer dúvida neles, pode pôr nos comentários, que eu ajudo. Mas o próximo vídeo vai ser resolvendo eles. Então não se preocupe se você não conseguir resolver algum deles, mas tente resolver. Combinado? Então até a próxima aula. Deixa seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que você sabe que quer aprender programação. E até a próxima aula.